Você sabia que o seu signo pode ser a chave para entender a missão espiritual mais profunda da sua alma? Mas o mais intrigante, esses 5 signos estão na sua última encarnação. O que isso significa para o seu destino espiritual? Prepare-se para uma revelação que pode transformar a maneira como você vê sua jornada espiritual. Esses signos não apenas enfrentam provas espirituais intensas, eles estão perto de alcançar o ápice da evolução. Se você faz parte dessa seleção, sua alma está prestes a dar um salto de crescimento que você nunca imaginou. Fique comigo até o final. Às vezes, a vida parece um teste. Mas o que se você descobrisse que as provações que você enfrenta são, na verdade, oportunidades que você escolheu para alcançar um novo nível espiritual? E se eu te dissesse que esses 5 signos estão no limiar da última encarnação, prontos para dar o grande salto? Cada um desses signos está prestes a atingir uma evolução final, mas é claro, com desafios e testes de fé que nem todos conseguem superar. E a pergunta que fica no ar é: você está pronto para entender o propósito dessas provações? Prepare-se, porque o último signo dessa lista tem uma missão que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua jornada espiritual. Você está pronto para descobrir? Se você já sentiu que está enfrentando algo grande demais para ser coincidência, deixe um comentário aqui. Eu sou um dos escolhidos. Isso pode ser o que você precisava ouvir para fortalecer sua caminhada espiritual. Você já parou para pensar que os desafios e sofrimentos que você enfrenta podem ter um propósito muito maior? Talvez você tenha se perguntado, em momentos de angústia, por que algumas pessoas parecem ter uma vida mais leve, enquanto outras parecem carregar o peso do mundo nas costas. O que você talvez não saiba é que isso pode estar relacionado diretamente ao seu signo. Agora, imagine um segredo escondido nas estrelas. Uma revelação que vem diretamente da espiritualidade. E mais importante ainda, você sabia que existem 5 signos que estão na última encarnação de suas jornadas espirituais? Esses signos estão em um estágio de evolução tão avançado que o que você considera dor ou sofrimento, na verdade, é uma oportunidade de transformação para alcançar um novo nível espiritual. E eu vou te contar agora, com base na doutrina espírita, como essas almas estão prestes a passar pelo teste final. Se o seu signo estiver na lista que vou revelar, saiba que sua alma está prestes a completar um ciclo de evolução que poucas almas conseguem alcançar. Não é destino, não é azar. É uma escolha feita antes mesmo de você nascer. Escolhas espirituais que definem a intensidade das suas provas. Pode parecer difícil de entender, mas acredite, a dor que você sente muitas vezes é sinal de que a sua alma está se preparando para um salto evolutivo. As dificuldades não são meras coincidências nem castigos. Elas são o reflexo de um propósito espiritual muito maior. Cada lágrima, cada erro, cada falha, tudo faz parte desse processo de evolução e preparação para algo grandioso. Você sabia que os espíritos mais elevados, aqueles que estão mais próximos da luz, são também os que enfrentam as maiores dificuldades? E os signos que estou prestes a revelar são exatamente os que estão prestes a dar esse salto. Eles são almas antigas, em suas últimas provas, antes de alcançar um estado de iluminação e sabedoria que só os mais preparados conseguem atingir. A vida pode parecer injusta para muitos, e as provações que parecem imbatíveis podem parecer ainda mais pesadas quando estamos no meio delas. No entanto, se você olhar para elas sob uma nova perspectiva, pode ser que perceba que as suas dificuldades estão ali para moldar algo grandioso dentro de você. Cada desafio é uma oportunidade de aprender, de crescer espiritualmente e de se aproximar cada vez mais da sua missão maior, que é evoluir e ajudar outros no caminho da luz. E aqui está o segredo. Esses 5 signos têm algo em comum. Não é só sobre características astrológicas. São almas que, no plano espiritual, optaram por passar por esses testes. Eles estão em suas últimas encarnações, o que significa
que o que você vê como sofrimento hoje pode, na verdade, ser a última etapa da sua jornada espiritual. São almas que já passaram por muitas vidas e agora estão colhendo os frutos do esforço espiritual. Agora, imagine o poder de ser um desses escolhidos, o peso da responsabilidade que carrega, não por ser punido, mas por ter se preparado espiritualmente para essa última etapa de evolução. Você já deve ter ouvido pessoas falando sobre o destino, mas a visão espírita é diferente. Na visão espírita, o destino não é algo que nos é imposto. O destino, como muitos acreditam, é a culminação de nossas escolhas espirituais. E essas escolhas, muitas vezes, nos trazem provações intensas. Essas provações são oportunidades de transformação. O espírito que escolhe carregar a dor, a luta, a responsabilidade ou o desafio é um espírito que sabe o que precisa para atingir a sua verdadeira missão de vida. Quando você passar por esses desafios, acredite, você estará mais perto da sua verdadeira essência e da paz espiritual. Cada experiência vivida é uma etapa na sua jornada de evolução, não para um final, mas para um recomeço, um novo ciclo de aprendizado, crescimento e iluminação. Eu sei que você já se sentiu em algum momento como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Eu sei que muitas vezes a vida parece pesar mais para algumas pessoas do que para outras. Mas a verdade é que os signos que estão nesta lista têm uma missão maior. E por mais doloroso que seja, eles têm a luz dentro de si para superar essas dificuldades. Eles são os escolhidos, as almas que escolheram suas provas mais difíceis para chegar à iluminação. E talvez, só talvez, o seu signo esteja na lista. Eu quero saber, você se reconheceu? Alguma dessas provações que descrevi soou familiar para você? Se sim, escreva nos comentários, eu sou um dos escolhidos. Isso pode ser o que você precisava ouvir para entender que sua jornada espiritual não é por acaso. Mas antes de revelar os 5 signos que estão na sua última encarnação, quero que você pense sobre o que está acontecendo em sua vida. Quantas vezes você já se perguntou se estava sozinho, se a dor que sentia era algum tipo de castigo? Hoje, espero que você perceba que a sua jornada tem um propósito muito maior do que qualquer dor momentânea. Não se engane, a dor que você sente agora é o combustível para o seu crescimento espiritual. Agora que você está começando a entender o propósito por trás das provações, quero que se concentre. Você está preparado para descobrir os 5 signos que têm uma missão espiritual única e intensamente transformadora? Esses signos não estão apenas enfrentando desafios, eles estão construindo o caminho para sua última evolução. Deixe-me saber nos comentários. Eu estou pronto! Vamos juntos descobrir se você faz parte dessa seleção de almas especiais que estão na sua última jornada espiritual. E prepare-se. O último signo desta lista tem um poder de transformação que pode surpreender você. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar fardos mais pesados do que outras? Há quem olhe para essas almas e pense que são apenas azaradas. Mas se você olhar mais profundamente, vai perceber que as provações que elas enfrentam não são fruto do acaso. Na verdade, essas almas escolhidas têm uma missão que vai além do entendimento imediato, mas que ao longo do tempo revela um propósito grandioso. À luz da doutrina espírita, sabemos que não são os astros que determinam o nosso destino, mas sim as escolhas que o nosso espírito fez antes de nascer. Cada um de nós, antes de encarnar, escolhe as lições que precisamos aprender e as provas que devemos enfrentar. Os signos, então, não são mais do que símbolos, representações astrais que nos ajudam a entender os desafios que o espírito escolheu vivenciar. E é sobre isso que vamos falar hoje. Os signos que atraem as provas mais intensas. Quando você olha para os signos e começa a perceber como eles se conectam com as dificuldades espirituais, você se dá conta de que tudo faz parte de um plano maior. Os signos, longe de serem causadores do sofrimento, são apenas sinais, como uma bússola que aponta para o caminho espiritual que o espírito precisa percorrer. E no fim,
esses desafios não são castigos, mas chances de crescimento. No entanto, o que acontece quando a dor se torna uma companheira constante? Quando a vida parece não oferecer mais do que lutas e perdas. Muitos se sentem derrotados, sem forças para continuar. Mas é exatamente nessas horas que o espírito é testado, refinado, moldado para algo maior. É aqui que a missão de cada alma é revelada. A capacidade de se reerguer, de transcender o sofrimento e encontrar significado em meio à dor. É preciso entender que a dor, como nos ensina a doutrina espírita, nunca vem sem propósito. Ela é uma ferramenta de evolução, uma chave que abre portas para a transformação interior. Cada lágrima, cada desafio enfrentado, é uma oportunidade para que o espírito se eleve e alcance um novo nível de compreensão e sabedoria. Às vezes, a dor é tão intensa que nos perguntamos se realmente somos capazes de suportá-la. Mas ao olhar para trás, vemos o quanto crescemos, o quanto a nossa alma amadureceu. Agora, antes de revelar quais são os signos que atraem as provas mais difíceis, quero que você pense na sua própria vida. Quais foram os momentos mais desafiadores que você enfrentou? Aqueles em que você quase desistiu, mas se reergueu? Quando você olha para esses momentos, percebe que cada um deles foi essencial para o seu crescimento espiritual? E mais importante, você reconhece o propósito por trás de cada sofrimento que viveu? Se a resposta for sim, então você já começou a compreender a profunda conexão entre as provas espirituais e a evolução da alma. O que torna as provas espirituais mais intensas para certos signos não é a dificuldade em si, mas a maneira como esses signos enfrentam os desafios. Eles são testados de uma forma que exige não apenas resistência, mas também uma transformação radical do espírito. É como uma pedra bruta que, ao ser lapidada, se torna um diamante. E é isso que nos leva ao primeiro signo desta jornada. Um signo que enfrenta desafios emocionais tão profundos que às vezes parece que sua alma está sendo desgastada até o limite. Mas esse desgaste é necessário para que, um dia, essa alma ressurja com uma sabedoria e uma força que poucos conseguem compreender. Estamos falando de Escorpião, o signo que, mais do que qualquer outro, escolheu a dor como caminho para a transformação espiritual. A dor de Escorpião não é superficial. Ela é profunda, intensa, transformadora. Cada perda que esse signo enfrenta é uma chance de renascer, de deixar para trás o que não serve mais e emergir mais forte, mais sábio, mais conectado com a luz. Mas como podemos entender essa jornada espiritual? O que a espiritualidade nos ensina sobre essa dor intensa? Vamos agora dar uma olhada mais de perto. Mas antes me diga, você já passou por alguma provação tão intensa que, ao olhar para trás, percebeu que a pessoa que você se tornou foi forjada justamente através dessa experiência? Compartilhe nos comentários o que você aprendeu com as suas próprias dificuldades. Agora que você já refletiu sobre as suas próprias provas e desafios, vamos dar um passo mais profundo e olhar para Escorpião, o primeiro signo dessa jornada. Escorpião é um signo que carrega dentro de si uma força invisível, uma energia que é capaz de enfrentar as maiores adversidades da vida, mas com um custo emocional profundo. Ao falar de Escorpião, falamos de um signo que não teme o abismo, que encara as sombras e as transforma em luz. É como a fênix que, ao passar pelo fogo, renasce mais forte e mais pura. Se você é escorpiano ou conhece alguém desse signo, provavelmente já percebeu a intensidade emocional que esse signo carrega. Escorpianos enfrentam uma carga emocional que não é vista pela maioria. Eles passam por perdas, por decepções, por traições, por situações que para muitos seriam impossíveis de suportar. E é aí que está a grande lição de Escorpião. Em vez de se deixar consumir pela dor, ele a usa como combustível para sua transformação. Na visão espírita, essa intensidade emocional não é um castigo, mas uma oportunidade de evolução. Escorpianos escolheram viver vidas repletas de desafios emocionais para aprender a transformar a dor em sabedoria, o sofrimento em força interior. Essa escolha não é por acaso.
Escorpião foi escolhido para ser a alma que, diante da perda, encontra a verdadeira transformação. Ele é aquele que, ao ser reduzido a cinzas, se renova e se torna algo ainda mais poderoso. Sua missão espiritual é aprender a transcender as emoções negativas e se conectar com a luz interior que, embora escondida, sempre esteve lá. Os escorpianos enfrentam grandes perdas e muitas vezes se veem sozinhos em sua jornada. Mas, ao longo do tempo, eles começam a entender que cada perda é uma chance de renascer, de deixar para trás aquilo que não serve mais e de se transformar na melhor versão de si mesmos. Eles aprendem que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em superá-la com dignidade e coragem. Essa força espiritual, muitas vezes, é invisível para os outros, mas é o que mantém o escorpiano em pé, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você é escorpiano, talvez tenha experimentado momentos em que se sentiu destruído pela dor, mas mesmo assim, de alguma forma, conseguiu se levantar e seguir em frente. Isso é escorpião em sua essência. Não se render, não desistir, mas aprender com as dificuldades e usar cada experiência dolorosa para crescer espiritualmente. Esse é o poder que escorpião carrega dentro de si. Agora, pense em um escorpiano que você conhece. Talvez ele tenha passado por uma tragédia, uma perda irreparável. Como ele reagiu? Ele se deixou destruir pela dor ou usou isso para encontrar a sua força interior? Compartilhe nos comentários como você enxerga a jornada espiritual de Escorpião. Mas, como sempre, há mais. Você está pronto para conhecer o próximo signo? O segundo da nossa lista é Capricórnio, um signo que carrega o peso da responsabilidade de uma maneira única. Enquanto Escorpião luta contra suas emoções, Capricórnio lida com as limitações materiais e os desafios externos da vida. Mas o que acontece quando a dor vem de fora? Do mundo real e não de dentro? Vamos explorar isso agora. Capricórnio, o signo das montanhas. Se Escorpião é a fênix que renasce das cinzas, Capricórnio é a cabra montanhesa que sobe, passo a passo, as encostas íngremes da vida sem nunca se cansar. Este é um signo que carrega consigo um fardo imenso, um peso que muitos não conseguem sequer imaginar. Pessoas de Capricórnio não nascem com o luxo de viver uma vida fácil, mas com a responsabilidade de carregar o mundo nas costas. Você conhece alguém assim? Alguém que parece nascer com o dever estampado na testa. Alguém que já começa a vida com desafios enormes e continua firme, como se fosse parte do seu destino. Na visão espírita, esse peso não é por acaso. Capricornianos escolheram, antes de reencarnar, enfrentar a realidade da vida material e suas limitações. Eles sabem que estão aqui para cumprir uma missão espiritual profunda, e essa missão exige disciplina, responsabilidade e perseverança. Mas, como a cabra que sobe a montanha, eles seguem incansáveis, confiantes de que todo esforço vale a pena. Cada passo, por mais doloroso que seja, é uma lição. É a construção de algo maior. Capricórnio é o signo que lida com as dificuldades materiais de uma forma única. Ele enfrenta a pobreza, a perda e a necessidade de se reerguer, sem nunca pedir ajuda. Eles são aqueles que enfrentam desafios financeiros e familiares, que carregam o peso das responsabilidades sem reclamar. Eles lidam com o medo de fracassar, com a solidão que vem de se sentir o único capaz de suportar o peso do mundo. E muitas vezes, a aprovação de Capricórnio não está no que ele pode ou não ter, mas no que ele é capaz de sacrificar para manter sua integridade. Não é um sacrifício de espírito, mas uma renúncia das coisas que poderiam distraí-lo de sua missão maior. Os capricornianos muitas vezes se veem sozinhos, pois sua jornada não é facilmente compreendida por aqueles ao seu redor. Eles são os pilares de suas famílias, as âncoras de suas comunidades. São aquelas pessoas que estão sempre lá para ajudar, mesmo quando sua própria vida parece desmoronar. Mas o que é mais impressionante é que mesmo quando o mundo parece ruir, Capricórnio não se entrega ao desespero. Ele é resiliente. Ele encontra forças onde muitos não veriam nenhuma.
Ele aprende a transformar a dor em sabedoria, o sacrifício em crescimento espiritual. Cada desafio, cada perda, é uma oportunidade de evolução, um convite do universo para que ele se torne mais forte, mais sábio e mais conectado com seu propósito. O sofrimento de Capricórnio não é apenas físico ou material. Existe uma dor espiritual que o acompanha. A dor de se sentir incompreendido, de não ser capaz de relaxar ou de parar. Muitas vezes, ele se vê sozinho em sua busca incessante por resultados, por conquistas. A vida de Capricórnio é uma constante luta contra a procrastinação e a tentação de desviar do caminho. Eles sabem que cada passo é crucial, que a perseverança é o que os levará ao topo da montanha. Mas muitas vezes se perguntam se realmente vale a pena todo esse esforço. A resposta é sim. A jornada capricorniana é um testemunho de que a paciência e a perseverança são as chaves para superar qualquer desafio. Na visão espírita, as almas capricornianas escolheram este caminho de sofrimento e responsabilidade para aprender uma grande lição: o equilíbrio. A verdadeira força espiritual de Capricórnio não vem de carregar o peso sozinho, mas de saber quando pedir ajuda e quando se permitir descansar. Eles estão aprendendo que não há vergonha em ser vulnerável, em buscar apoio, em compartilhar a carga com os outros. A lição de Capricórnio é que o verdadeiro poder está na humildade, na capacidade de reconhecer suas próprias limitações e de confiar no tempo divino para que as coisas se manifestem. Então, se você é capricorniano, provavelmente já passou por muitas lutas. Você se sente como se estivesse carregando o mundo nas costas? Talvez você tenha se sentido exausto, talvez tenha se questionado sobre o propósito de tudo isso. Mas saiba que, de acordo com a doutrina espírita, sua jornada tem um propósito divino. Você é um espírito forte, escolhido para carregar grandes responsabilidades, porque sua alma tem a capacidade de aprender e crescer com elas. Se você conhece alguém desse signo, ofereça seu apoio. Lembre-se de que Capricórnio não precisa de conselhos ou de respostas fáceis. O que ele precisa é de presença e compreensão. Agora, se você achou que Capricórnio carrega um fardo pesado, prepare-se para conhecer o próximo signo da nossa lista. Embora Capricórnio lute contra as dificuldades externas, o próximo signo lida com as mais intensas e sensíveis questões internas. Ele é o signo da entrega e da confiança, e sua missão espiritual envolve aprender a transformar sua sensibilidade em um dom de luz. Esse signo é Peixes, e vamos ver como ele enfrenta as provações da alma. Peixes, o signo da sensibilidade extrema. Se Capricórnio carrega o peso do mundo, Peixes carrega o peso do coração. O pisciano é aquele que sente mais do que qualquer outro signo, que absorve não só suas próprias emoções, mas as dos outros, como se fosse uma esponja espiritual. A vida de um pisciano nunca é fácil, porque ele vive no limiar entre os mundos, o material e o espiritual, o físico e o etéreo. Quando você olha para um pisciano, você vê alguém capaz de sentir profundamente, mas também alguém que, muitas vezes, se perde nesse turbilhão de emoções. Na visão espírita, Peixes escolheu uma jornada difícil, onde a missão é aprender a equilibrar a sensibilidade com a autopreservação. A vida do pisciano é marcada por sacrifícios, muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros, mas profundamente reais para quem os vive. Ele se doa, se entrega, mas às vezes, sem perceber, se perde na dor do mundo ao seu redor. Essa entrega total, essa capacidade de se conectar com as dores dos outros, é uma das provações mais profundas que uma alma pode escolher. As experiências mais intensas de Peixes muitas vezes envolvem questões de confiança e desapego. Eles são aqueles que amam com a alma, que se doam sem esperar nada em troca e, por isso, são suscetíveis à dor da decepção, da traição, da perda. O sofrimento do pisciano não vem de uma única fonte, mas de todas as emoções que ele absorve ao longo de sua vida. Por isso, os piscianos muitas vezes sentem como se o mundo estivesse em seus ombros, como se carregassem o peso do sofrimento de todos ao seu redor. O maior desafio do pisciano
é aprender a lidar com essa sensibilidade sem se perder nela. Eles precisam entender que, embora sua empatia seja uma bênção, ela não pode se tornar um fardo. O pisciano aprende, com o tempo, que a verdadeira compaixão não é se perder nas dores alheias, mas ser capaz de ajudar sem se deixar consumir. A lição espiritual de Peixes é o desapego. Aprender que o amor verdadeiro não exige posse nem sacrifício do próprio ser. O pisciano precisa aprender que sua luz interior não pode se apagar pelo sofrimento do mundo. Eles são como lâmpadas que, para brilhar intensamente, precisam de cuidados, de limites, de proteção. Muitas vezes, Peixes enfrenta a dor do isolamento emocional. Sua sensibilidade os torna vulneráveis, mas também os coloca em uma posição única, a de entender o que ninguém mais entende. Eles são os conselheiros, os ouvintes, os guias espirituais silenciosos. No entanto, por trás dessa imagem de altruísmo, muitas vezes o pisciano se sente perdido, como se estivesse afundando nas emoções de todos ao seu redor. Os piscianos também são profundamente espirituais, mas em sua jornada, muitas vezes buscam consolo nas ilusões. Isso pode se manifestar de várias formas, desde escapismos como vícios, até uma idealização excessiva da vida ou dos outros. Sua missão espiritual, então, é aprender a discernir o que é real e o que é ilusório, e usar sua sensibilidade para iluminar os outros sem se perder. A visão espírita nos ensina que a verdadeira espiritualidade de Peixes vem de sua capacidade de se conectar com algo maior que ele próprio. É um amor universal, que não distingue fronteiras, que não se apega ao ego. O pisciano é como a água do rio, que flui sem se apegar a nada, mas ao mesmo tempo molda tudo o que toca. Ele tem a capacidade de transformar o sofrimento em algo belo, e é essa sua missão: aprender a usar sua dor para criar beleza, para curar, para ajudar. Na visão espírita, Peixes é o signo da alma que escolheu se sacrificar por um bem maior. Eles enfrentam as provações da vida para aprender a verdadeira fé, a confiança em algo maior que os guia, que os sustenta. Para o pisciano, o sofrimento nunca é em vão. Cada lágrima, cada dor, é um passo em direção a um entendimento mais profundo do amor e da espiritualidade. Se você é pisciano, talvez tenha se sentido sobrecarregado com o peso do mundo em suas costas. Talvez tenha se sentido perdido em sua própria sensibilidade, sem saber como lidar com tanta dor. Mas, segundo a doutrina espírita, sua jornada tem um propósito maior. Você é uma alma escolhida para aprender a equilibrar o amor incondicional com a proteção de si mesmo. Sua missão é aprender a ser luz no mundo sem se deixar consumir pela escuridão. Se você conhece alguém de Peixes, ofereça sua presença. Não como um salvador, mas como alguém que reconhece a grandeza da alma pisciana, que entende a beleza de sua sensibilidade. Às vezes, tudo o que um pisciano precisa é de alguém que o veja, que o entenda, que o aceite como ele é. Agora, se você achou que a jornada de Peixes era intensa, prepare-se para o próximo signo. Ele é um signo de fogo, de ação, de impulso. Ele é Áries, e sua jornada espiritual envolve aprender a transformar sua energia destrutiva em uma força criadora. Vamos explorar como a energia ariana pode ser uma verdadeira bênção ou um fardo, dependendo de como é dirigida. Áries, o signo do fogo, da força e da ação. Se Capricórnio carrega o peso do mundo e Peixes carrega o peso do coração, Áries carrega o peso da ação, da decisão, do movimento. Quando você pensa em Áries, pensa em energia pura, em vontade imbatível de conquistar, de vencer. Mas essa força, que parece ser um dom, também pode ser um grande desafio espiritual, porque quem nasce sob o signo de Áries é muitas vezes testado pelas suas próprias impulsividades. Esse é o ponto central da sua missão espiritual: aprender a controlar seu fogo interior para que ele não queime tudo ao seu redor. A jornada espiritual de Áries não é uma jornada de paciência ou de reflexão, mas uma jornada de ação, de aprender a controlar a força bruta e transformá-la em sabedoria.
A visão espírita nos mostra que esses espíritos escolheram uma vida de desafios constantes, onde o impulso inicial é sempre intenso, mas onde é preciso aprender a equilibrar a ação com a reflexão. Muitos arianos são pessoas que, aos olhos de outros, parecem viver com pressa. Eles são os que começam projetos e desafios sem pensar nas consequências, movidos pela energia pura da ação. Eles não têm medo de dar o primeiro passo, mas muitas vezes o medo vem depois, quando as consequências começam a se mostrar. Na visão espírita, as provações de Áries estão profundamente ligadas à questão do controle. Controlar a impulsividade, controlar o fogo interior, controlar a força de vontade que, sem direção, pode destruir tudo ao seu redor. O grande desafio do ariano é aprender a sabedoria do tempo. Muitos arianos, em sua pressa, cometem erros que poderiam ser evitados com um pouco mais de paciência e reflexão. O impulso é o guia, mas a sabedoria é o verdadeiro mestre. E a espiritualidade pede a Áries que aprenda a ser seu próprio mestre, a transformar seu fogo em luz, sua agressividade em liderança. Um exemplo clássico de Áries em sua jornada espiritual é aquela pessoa que, sem hesitar, entra em uma disputa, em uma briga, em uma discussão. A energia de Áries está sempre no movimento, na ação, no confronto. Mas por vezes essa energia pode levar a um vazio, a uma sensação de que, apesar de tanto fazer, nada se resolve. O ariano, por ser tão movido pela energia da ação, muitas vezes não percebe que, no calor do momento, perde o que realmente importa. O desafio espiritual de Áries é entender que, por mais que se mova, é preciso saber quando parar e refletir. Na doutrina espírita, a espiritualidade mostra que os arianos, quando falham em controlar suas reações, acabam criando em si mesmos o sofrimento. A impulsividade de Áries, que muitas vezes é vista como algo positivo, acaba sendo um bloqueio espiritual, porque ele não permite que o espírito aprenda a sabedoria da introspecção. Áries precisa aprender que a verdadeira força está não naquilo que se faz, mas no momento certo de fazer. E é justamente nesse processo de amadurecimento espiritual que Áries descobre sua verdadeira missão. A lição para o ariano é sobre equilíbrio. O desafio não é ser forte, porque Áries já é forte, mas aprender a ser forte de maneira sábia. O impulso de agir sem pensar é uma bênção, quando se aprende a usar essa energia para proteger os outros, para mover-se em direção a causas mais altas. Mas, quando essa energia se torna descontrolada, ela pode causar destruição, dor e arrependimento. Uma história inspiradora de Áries em sua missão espiritual é de um homem que passou grande parte de sua vida perseguindo seus sonhos, sem se importar com quem ficasse para trás. Ele teve sucesso em muitos aspectos da vida, mas sempre se sentiu vazio. Quando ele finalmente parou e refletiu sobre sua jornada, percebeu que suas ações impulsivas tinham afastado as pessoas que mais amava. Ele se deu conta de que seu maior desafio não era alcançar mais, mas aprender a conquistar a paz interior, aprender a respeitar o tempo dos outros, a ser paciente consigo mesmo. O ariano aprende com o tempo que a verdadeira liderança não vem da força bruta, mas da sabedoria para liderar. A força interior de Áries é uma bênção, mas quando ela não é guiada pela sabedoria do espírito, pode ser destrutiva. A lição de Áries é sobre aprender a ser sábio, a parar antes de agir, a pensar antes de dar o próximo passo. Quando Áries compreende isso, sua energia é transformada. Ele deixa de ser o guerreiro impulsivo para se tornar o líder sábio que age no momento certo, com precisão e propósito. Se você é ariano, saiba que sua missão espiritual não é sobre apagar sua energia, mas sobre canalizá-la de forma mais consciente. O fogo de Áries pode iluminar o caminho de muitos, mas é preciso aprender a controlar esse fogo para não se queimar no processo. Se você conhece alguém de Áries, não subestime o poder dessa energia. Encoraje-os a usar sua força para o bem, a agir com sabedoria. O verdadeiro líder não é o que age impulsivamente, mas o que age com visão. E agora, prepare-se para o próximo signo.
Se Áries representa a força e o movimento, o próximo signo é aquele que lida com a profundidade das emoções, com as questões mais internas do ser. Estamos falando de Câncer, o signo da alma. E suas provações são silenciosas, mas tão profundas quanto qualquer outra. Se você achou que Áries teve desafios internos, espere até ver o que Câncer enfrenta. Câncer, o signo mais sensível do zodíaco. Quando você pensa em Câncer, pensa em emoções profundas, em uma conexão forte com a família e em uma necessidade incessante de proteção. Porém, as provações que este signo enfrenta são silenciosas, muitas vezes invisíveis para quem está ao redor. Câncer não carrega um peso físico, como Capricórnio, ou uma tempestade emocional, como Escorpião, mas uma dor que é sentida no coração, uma dor emocional que atravessa sua alma e o acompanha por toda a vida. Na visão espírita, o signo de Câncer representa almas que escolheram uma jornada profundamente ligada ao amor e à necessidade de se conectar emocionalmente com os outros. No entanto, essa sensibilidade extrema também é a fonte das maiores provações que esses espíritos irão enfrentar, porque em sua busca constante por amor e aceitação, Câncer se perde facilmente em suas próprias emoções, suas próprias necessidades de cuidado e nutrição. Esse é o grande desafio espiritual de Câncer: aprender a equilibrar sua imensa capacidade de amar com a necessidade de cuidar de si mesmo. Em muitas vidas passadas, almas de Câncer talvez tenham vivido experiências de abandono ou perda. Elas vêm então para aprender a lição do desapego e do equilíbrio entre amar incondicionalmente e, ao mesmo tempo, manter a própria integridade emocional. Muitas vezes, esses espíritos encarnam em famílias onde o laço emocional é extremamente forte, mas onde também existem grandes desafios, como a perda de um ente querido ou a incapacidade de dar amor sem esperar algo em troca. As provações de Câncer frequentemente estão ligadas à dor da separação, ao medo de perder o que mais amam e à necessidade de curar feridas profundas. Se você é de Câncer, sabe o que é sentir a dor dos outros como se fosse sua. Você sente a tristeza do outro de maneira visceral, como se fosse parte de sua própria alma. Essa é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque enquanto sua empatia o torna uma pessoa incrível de se ter por perto, ela também o coloca em risco de ser consumido pelas emoções alheias. E é aí que entra o grande desafio espiritual de Câncer: aprender a equilibrar sua generosidade emocional com a necessidade de se proteger. A visão espírita nos ensina que as almas de Câncer escolheram provas ligadas ao amor e à proteção, mas que muitas vezes precisam aprender a lição do desapego. Amor não é possessividade. Nutrição não é controle. E a verdadeira força emocional de Câncer não vem da sua capacidade de se sacrificar pelos outros, mas de sua capacidade de encontrar equilíbrio entre dar e receber, entre se doar e também se cuidar. A missão de Câncer, espiritualmente, é aprender a amar sem se perder. Ensinar-se a não se abandonar nas relações, a manter sua identidade e, ao mesmo tempo, ser o porto seguro para aqueles que ama. Muitas pessoas de Câncer enfrentam perdas profundas desde cedo. Pode ser a perda de um familiar, a dor do abandono ou até mesmo a sensação de solidão em meio à multidão. Essas feridas que parecem impossíveis de curar são, na verdade, os instrumentos de cura para a alma de Câncer. Cada perda, cada dor, cada separação é uma oportunidade para aprender a transcender o apego e entender que o amor verdadeiro é aquele que é incondicional, aquele que não exige nada em troca. Uma história emblemática de Câncer é a de uma mãe que, após perder seu filho de forma trágica, encontrou um novo propósito de vida ao fundar uma instituição para crianças órfãs. Ela poderia ter se deixado consumir pela dor da perda, mas ao invés disso, usou essa dor para se conectar com o sofrimento de outras mães e ajudá-las a superar suas próprias tragédias. Esse é o caminho da alma canceriana: aprender a transformar a dor em compaixão, a solidão em serviço e o sofrimento em luz para os outros. A missão de Câncer
é compreender que o amor não é apenas dar sem limites, mas também saber quando dar a si mesmo o espaço para se curar. O verdadeiro amor não exige que nos perguntemos por que comigo, mas sim que abracemos o sofrimento com fé e esperança, porque ao fazer isso, transformamos a dor em sabedoria e o sofrimento em amor. O aprendizado de Câncer está na transcendência da dor, no entendimento de que o amor não é dependência, mas liberdade. Se você é de Câncer, entenda que sua missão espiritual é sobre aprender a dar sem perder a si mesmo. Seu desafio não é carregar o mundo emocional de todos, mas aprender a equilibrar seu imenso coração com a necessidade de proteger sua própria energia. Aprender a amar sem se consumir. Câncer tem uma luz interior brilhante, mas essa luz precisa ser protegida, pois ela é a fonte de sua verdadeira força. E agora chegamos ao último signo dessa lista de almas escolhidas. Se você achava que os desafios de Câncer eram difíceis, prepare-se para conhecer o próximo signo, aquele cuja dor e missão espiritual estão profundamente ligadas à necessidade de encontrar equilíbrio entre o espírito e o corpo. Um signo que, apesar de ser o último do zodíaco, tem uma das missões mais complexas e desafiadoras de todas. Estamos falando de Leão. Prepare-se para entender a jornada do leão, a majestade que carrega seu próprio coração em chamas. Leão, o último signo dessa jornada espiritual, é regido pelo Sol, o astro que representa a luz, a vida e a vitalidade. Quando pensamos em Leão, pensamos em força, em liderança, em coragem. Mas o que muitos não sabem é que a verdadeira missão espiritual de Leão não está apenas na conquista e no brilho externo, mas na busca pelo equilíbrio interno, na jornada da autocompreensão e na verdadeira humildade. Na visão espírita, Leão carrega uma energia tão intensa e luminosa que precisa aprender durante sua encarnação a não se perder em sua própria luz. O leão que brilha no exterior precisa, antes de tudo, entender que sua força interior não deve ser usada para dominar ou para buscar a aprovação dos outros, mas para elevar aqueles que estão ao seu redor. Leão deve aprender a ser um líder humilde, alguém que inspira e orienta, sem a necessidade de reconhecimento ou exaltação. Essas almas poderosas e radiantes geralmente enfrentam uma luta espiritual contra seu próprio ego, contra a vaidade, o orgulho e a necessidade de ser admirado. Muitas vezes, o maior desafio de Leão é aprender a usar sua grande força interior para curar e inspirar outros, ao invés de buscar sempre o palco para brilhar sozinho. Sua verdadeira missão não está na obtenção de aplausos, mas na entrega genuína ao próximo e na sabedoria para se reconhecer em sua verdadeira essência. Leão frequentemente enfrenta a aprovação do egoísmo, aquele impulso de querer ser o centro das atenções, de se sentir único e incomparável. Porém, esse ego precisa ser transmutado em algo maior, a capacidade de iluminar os outros, de ser a luz que guia os perdidos, sem buscar nada em troca. O leão espiritual deve aprender que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em ajudá-los a encontrar sua própria força interior. Muitas vezes, Leão passa por momentos de solidão profunda, onde sua necessidade de se conectar com os outros é frustrada pela própria identidade forte e autossuficiente. Isso ocorre porque, para alcançar o equilíbrio, ele precisa entender que sua força verdadeira não vem da validação externa, mas de sua conexão com o divino. Ao se reconhecer como um ser de luz, Leão compreende que, mesmo quando parece estar sozinho, nunca está realmente isolado. Sua verdadeira essência está sempre conectada com a força maior que rege o universo. Uma história comovente que ilustra a jornada de Leão é a de um homem que, após anos de sucesso profissional e reconhecimento, passou por uma grande queda. Ele perdeu seu trabalho, sua casa e sua confiança, e pela primeira vez se viu sem saber quem realmente era. Durante esse período de solidão, ele passou a buscar dentro de si mesmo o verdadeiro propósito de sua vida, e ao se reerguer, compreendeu que sua verdadeira força vinha de sua capacidade de inspirar os outros, e não de ser o centro das atenções.
Ele começou a usar sua experiência para ajudar outros a superarem suas dificuldades, sem esperar reconhecimento, e encontrou uma paz interior que nunca havia conhecido antes. Leão na espiritualidade deve aprender que o maior brilho vem da humildade, que a verdadeira força é a que se doa e a verdadeira liderança é aquela que eleva, sem esperar nada em troca. A missão de Leão não é brilhar sozinho, mas ser a luz que ilumina o caminho de outros. Seu desafio espiritual é aprender que o amor verdadeiro não busca reconhecimento, mas se dá livremente, sem esperar retorno. Por isso, Leão carrega uma das missões mais nobres entre os signos: transcender o ego e aprender a verdadeira humildade sem perder sua essência de liderança. Sua verdadeira luz não se apaga, mas se expande quando compartilha com os outros. A missão espiritual de Leão é aprender a usar sua grandiosidade para servir aos outros, reconhecendo que, ao fazer isso, ele também se eleva. Agora que conhecemos a missão espiritual de Leão e entendemos o papel de cada um desses signos poderosos, é hora de refletirmos sobre o que tudo isso significa para nós. O que essas provações espirituais nos ensinam sobre nossas próprias vidas e jornadas. Podemos olhar para as dificuldades que enfrentamos e entender que talvez elas sejam parte de um plano maior, um plano de evolução e crescimento espiritual. A grande revelação dessa jornada é que as almas de Escorpião, Capricórnio, Peixes, Áries, Câncer e Leão não são vítimas do destino, mas espíritos que escolheram enfrentar provas desafiadoras para evoluir. Cada dor, cada perda, cada momento difícil carrega consigo uma lição profunda, uma oportunidade de transformação. E a beleza de tudo isso é que não estamos sozinhos. A cada passo, a cada batalha, somos guiados por uma força maior, por uma luz espiritual que nos ampara e nos orienta, mesmo quando não conseguimos ver. Agora, quero que você se pergunte: qual é a missão espiritual que você escolheu para esta vida? Quais são as provas que você está enfrentando e o que elas têm a te ensinar? Se você se reconheceu em algum desses signos ou em alguma das provações que discutimos, talvez agora seja o momento de parar e refletir. A dor que você está sentindo, as dificuldades que você está enfrentando, podem ser sinais de que sua alma está pronta para um salto evolutivo. Se você se identificou com algum dos signos ou das provações que compartilhei, eu convido você a escrever nos comentários: "Minha alma entendeu". Compartilhar sua experiência pode ser a chave para o entendimento de outra pessoa, que pode estar enfrentando desafios semelhantes e precisa ouvir sua mensagem de esperança. Lembre-se, as provações não são castigos, elas são oportunidades. O sofrimento não é um fim, mas um caminho para a transformação. E, acima de tudo, você não está sozinho. A luz que te protege também te guia. Agora que você passou por essa jornada de reflexão e aprendizado, talvez você esteja se perguntando: como posso aplicar tudo isso em minha vida agora? As lições que esses 5 signos espiritualmente elevados nos trazem não são apenas para a contemplação. Elas são para a ação. São para nos ajudar a entender a profunda relação entre as nossas dificuldades e a nossa missão espiritual aqui na Terra. Cada um de nós carrega uma carga emocional, uma dor, um desafio. E embora pareçam insuportáveis às vezes, esses desafios têm um propósito profundo. Eles não são aleatórios ou frutos do acaso. Em vez disso, são convites para que nos tornemos versões melhores de nós mesmos, mais sábias, mais compassivas, mais espiritualmente conscientes. Você já parou para refletir sobre o que está por trás de suas provações? Por que você está enfrentando os desafios que tem vivido? No fundo, é possível que sua alma tenha escolhido essas experiências antes de nascer, e por mais difícil que seja acreditar nisso, essa escolha não é um castigo. É uma oportunidade de transformação, um chamado para a evolução espiritual. E a resposta para essa pergunta pode estar exatamente em como você lida com essas dificuldades. Em vez de vê-las como algo que foi imposto a você, que tal começar a vê-las como uma oportunidade de crescimento? Como um campo fértil onde sua alma pode florescer,
como uma semente que precisa passar pelo calor do solo para germinar. Pense sobre isso por um momento. Você pode não entender completamente agora, mas a cada passo, a cada pequeno progresso, você estará mais perto de descobrir o propósito maior por trás das suas experiências. E é aí que a espiritualidade nos ensina algo que pode ser um alívio profundo. O sofrimento tem uma data de validade. Não estou dizendo que a dor vai desaparecer imediatamente, mas ela sempre tem uma transformação que virá. Chico Xavier, uma das figuras mais iluminadas do Espiritismo, falava frequentemente sobre o sofrimento como uma ferramenta de crescimento. Ele dizia: em muitas situações, Deus não tira o peso do fardo, mas fortalece os ombros. Assim, quando você sentir que o fardo está pesado demais, quando parecer que você não pode mais seguir em frente, lembre-se de que a força para carregar esse peso já está dentro de você, e ela se fortalecerá ainda mais ao longo da sua jornada, conforme você se dedica a encontrar o significado espiritual nas suas provas. Agora, quero convidar você a fazer algo ainda mais importante. Quero convidá-lo a compartilhar essa reflexão com os outros. Você nunca sabe quem pode estar passando por dificuldades semelhantes e pode encontrar consolo ou até mesmo respostas nas palavras que você compartilhar. No fundo, todos estamos conectados por nossas experiências espirituais. Quando ajudamos uns aos outros, quando nos apoiamos, estamos criando uma rede de luz e de força. Então aqui vai o meu pedido. Se você sente que este vídeo tocou o seu coração, compartilhe-o com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessa mensagem. Não deixe de comentar abaixo se você se reconheceu em algum desses signos ou nas provações que discutimos. O seu comentário pode ser o início de uma grande transformação na vida de outra pessoa. E lembre-se de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens espirituais e ensinamentos que podem ajudar a iluminar o seu caminho. Por fim, quero que você se lembre de algo muito importante. A vida não é feita apenas de momentos felizes. Ela é feita também de desafios, de lutas e de superações. O segredo não está em evitar a dor, mas em entender que ela tem um propósito maior. Sua jornada espiritual é única, mas, ao mesmo tempo, você nunca está realmente sozinho. A força que te guia está sempre com você, e por trás de cada provação existe uma lição divina esperando para ser descoberta. Como disse Chico Xavier, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E, nesse caso, a maior caridade que podemos fazer uns aos outros é compartilhar nossos ensinamentos e experiências, para que todos possamos crescer juntos. Que a paz, a luz e o entendimento divino estejam com você. E quando a dor bater à sua porta, que você saiba que em cada lágrima há uma semente de sabedoria esperando para florescer.